E aí, gente, beleza? Então, nessa aula, vamos dar continuidade ao estudo da probabilidade da intersecção e vamos fazer dois exemplos para a gente fechar o assunto. Vamos lá? Belezinha, gente. O primeiro exemplo é uma questão retirada do vestibular da UFSCar, quando ainda tinha vestibular da UFSCar, né? Agora, para ingresso na UFSCar, a gente é pelo Enem, né? Que se faz. Mas quando tinha vestibular, tinham questões muito boas de matemática, inclusive. Tem questões muito legais que dá para tirar de lá. O primeiro exemplo, então, diz o seguinte. Em uma caixa, há 28 bombons. Todos com forma, massa e aspecto exterior exatamente iguais. Desses bombons, 7 têm recheio de coco. Então, deixa eu fazer aquele desenho da caixa de novo. Ó. Tem uma caixa. Aí vamos lá. 7 tem recheio de coco. 7 de coco. 4 são de nozes. 4 de nozes. E 17 são recheados com amêndoas. 17 com amêndoas. Se eu somar aqui, 7 com 4, 11, com 17, 28, que é o que ele falou no enunciado mesmo. Então tá batendo. Aí ele fala o seguinte. Se retirarmos da caixa 3 bombons simultaneamente, então você tira um, tira outro, ou ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês que tirar um, não repor, tirar o outro, não repor, tirar outro? Para efeito de cálculo de probabilidade, é a mesma coisa, tirar os 3 de uma vez ou tirar um de cada vez sem repor. Beleza? Ele pergunta a probabilidade de se retirar um bombom de cada sabor é aproximadamente... Então eu quero tirar um bombom de cada sabor. Ou seja, um de cada sabor significa que eu quero tirar um de coco e um de nozes e um de amêndoas, né? Tudo bem? Basicamente seria isso. Tira um de coco, depois tira um de noz, depois tira um de amêndoas. Você pode também fazer contas, uma continha direta, em vez de fazer uma multiplicação, e depois vai ter mais um detalhinho no final que eu vou explicar para vocês. Você pode fazer também usando só a análise combinatória. E aí você faz uma fração só, já um favorável em cima, já o espaço a mostrar embaixo, e cancela e chega no resultado também. Mas aqui eu quero usar tirando um, depois o outro, depois o outro. Certo? Só que olha só, não basta só tirar de coco, nozes e amêndoas. Uma outra possibilidade que também seria favorável para você seria tirar em outra ordem. Opa. Ou você poderia tirar, por exemplo, coco e amêndoas e depois nozes. Também você estaria tirando um de cada sabor. Só em outra ordem, mas também é favorável para você. Ou então, você poderia tirar também, sei lá, amêndoas e nozes e coco. Nessa ordem. Também seria favorável. Quantas maneiras diferentes de tirar os bombons a gente tem aí? Seriam as permutações, não é? De coco, nozes e amêndoas. Todas as ordenações possíveis são favoráveis em tirar um de cada sabor. A permutação de 3 elementos é 3 fatorial. É isso aí. Certo? E a gente vai ver que cada probabilidade dessa, esse pedacinho, tipo essa aqui, são todas iguais. Então, ao invés de fazer uma coisa, mais a outra, mais a outra, mais a outra, eu posso fazer uma só e multiplicar por 3 fatorial. A gente vai verificar isso aqui, quer ver? Ó? Então, tirar coco primeiro. Imagina você lá pegando sua caixa, né? O E a gente viu que é só multiplicar, né? Para eu tirar coco no começo, a minha caixa tinha 28 bombons. Então, meu espaço amostral, 28. E de coco lá dentro eu tenho 7. Aí tirei o de coco. Você vai lá e separa. A sua caixa não tem mais 28. Agora ele tem 27, porque você não está repondo. De nozes lá dentro, quantas tem? Tem as 4, não saiu nenhuma de nozes ainda. A que arrancou foi a de coco, né? E depois, se arrancou essa, não tem mais 27, tem 26. Você tirou 2 bombons, eram 28, você já tirou 2, ficaram 26. E desses 26, 17 são de amêndoas. O ou a gente viu que é mais, né? O último exercício lá
da nossa aula anterior, a gente viu essa ideia parecida. Aí é que se você fosse tirar coco e depois amêndoas e depois nozes, olha só. O espaço amostral inicialmente seria 28, aí o de coco são 7. Aí você tirou um de coco, sua caixa não tem mais 28, fica com 27. E desses 27, quantas são de amêndoas? 17, porque você não arrancou nenhum ainda. Aí você arrancou, tinha 27, você arrancou 1, ficou 26. E quantos são de nozes? 4. Repare o seguinte, ó, aqui, esse triozinho de frações multiplicando, é um 28, 27 e 26 embaixo, e esse triozinho daqui é 28, 27 e 26 também. Nesse primeiro triozinho era 7 vezes 4 vezes 17. Aqui é 7 vezes 17 vezes 4, são os mesmos números. Só mudei a ordem. E a ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa conta aqui é a mesma coisa que essa conta. Então, não precisaria fazer essa mais essa. Eu posso fazer uma só e multiplicar por 2, se fosse o caso, né? Só que eu vou multiplicar por mais do que 2, porque todos os outros que vão vir pela frente também ficaria 28, 27 e 26 embaixo, e em cima ficaria 7, 17 e 4, só mudando a ordem entre eles. Ou seja, todos esses triozinhos de frações multiplicadas dariam a mesma coisa. Quantas vezes eles aparecem? 6 vezes. 3 fatorial, que é a permutação de bombons de coco, nozes e amêndoas. Certo? Então isso aqui, ó, vou colocar uma reticência aqui, ó. Significa que isso aqui ia longe ainda. Iam 6 praticamente iguais. Então a minha probabilidade, em vez de fazer essa, ou essa, ou essa 6 vezes, eu posso fazer uma só. (17 sobre 26) e multiplicar por 3 fatorial. Certo? Só lembrando que esse 3 fatorial é por causa da permutação. Permutação de CAN. Beleza? E agora vamos fazer as contas. E vendo que pela alternativa ele quer chegar em porcentagem, né? Ó, uma coisa que dá para simplificar é o 7 vezes 4 com o 28. Beleza? É bom que só tem multiplicações em cima e embaixo. Ó. Quando é assim, a gente pode simplesmente ir cancelando à vontade. E aí o 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? E aí o 2 dele, eu vou fazer aqui direto por causa do espacinho que a gente tem. O 3 vezes 2, o 2 eu vou cancelar, vai ficar só o 3. Eu vou cancelar aqui embaixo, ó, por 2 fica 13. Tudo bem? Era 3 vezes 2, o 2 eu cancelei, ficando só o 3, e aqui eu cancelei por 2 também, deu 13. Então a minha probabilidade ali em cima deu 17 vezes 3, que é 51, e aqui embaixo deu 13 vezes 27, que é 351. Se fizer essa conta, você vai ver. Eu estava olhando ali, ó, é porque eu já tinha feito antes. Está em fração, não está em decimal, nem em porcentagem. Como é que você transforma a fração para porcentagem? Você faz a divisão. E se você fazer a divisão disso aqui, ó, você vai ver que vai dar aproximadamente 0,145. E aí, para transformar em porcentagem, é só levar a vírgula 2 casas para a direita. Seria, então, 14,5%. Essa é a nossa resposta. Alternativa E. Beleza, gente? Então essa questão aí, a gente levou um tempinho para explicar ela, tudo bem, mas eu acho que ela não é tão complicada quanto ela pode parecer, certo? Basicamente, a gente fez a probabilidade igual a gente fez na aula anterior, de multiplicar açaí, coco, nozes e amêndoas. 7 sobre 28, 4 sobre 27, 17 sobre 26. Isso aqui é tranquilo, né? A gente só teve que lembrar que, como eu poderia tirar em várias ordens, eu tive que multiplicar pela permutação deles, porque todas essas permutações eram favoráveis para mim. Se ele tivesse perguntado para mim, qual que é a probabilidade de tirar de coco
depois nozes e depois amêndoas. Nessa ordem, se ele tivesse falado, ó, quero que saia nessa ordem, aí a minha probabilidade seria só essa primeira aqui, ó, só esse primeiro triozinho. Certo? Que aí seria coco, depois nozes, depois amêndoas. Fechou. Mas como ele não falou nada de ordem, quer dizer que todas eram favoráveis para mim, então eu tive que ir somando 6 vezes, que é só multipliquei depois por 6, né? 3 fatorial. Tudo bem? A questão 2 da UFPR é uma questão que aparece, é um tipo de questão que aparece muito em vestibular. O Enem eu vejo cair direto, quase todo ano tem uma desse tipo, certo? Eu até poderia ter colocado uma do Enem aqui, mas eu quis colocar uma da UFPR. Depois tentem procurar na prova do Enem, que tem uma do mesmo tipo. Do ano passado ou retrasado, ou as duas, eu não lembro se nas duas tem ou só em uma das duas, passado e retrasado. E aí eu vou explicar uma técnica para vocês que você fazendo assim, sai fácil a resposta. Certo? É um modo de organizar as informações. Vocês vão ver que a gente vai ler o enunciado e vão ter várias informações. Se você ordenar essas informações de um modo bom, você resolve facilmente. Então, olha só. Em uma população de aves, a probabilidade de um animal estar doente é 1 sobre 25. Para não perder muito tempo, eu já vou começar a fazer a organização que eu quero dizer. Então, eu tenho uma população de aves e eu sei que a probabilidade dela estar doente é 1 sobre 25. Tá. Quando uma ave está doente, a probabilidade de ser devorada por predadores é 1/4. Então, olha só, se a ave está doente, ela pode ser devorada por predadores. E ele fala que a probabilidade disso acontecer é 1/4. Eu estou fazendo aquela coisa parecida com o diagrama de árvore que a gente viu lá em combinatória, né? Então tem aves que estão doentes e podem ser devoradas depois. E quando uma ave, quando não está doente, a probabilidade de ser devorada por predadores é 1 sobre 40. Então, só vamos completar a árvore aqui. A ave pode estar doente ou pode não estar doente. Certo? E ela fala que quando não está doente, a probabilidade de ser devorada é 1 sobre 40. Vou colocar em vermelhinho que fica bonitinho. 1 sobre 40. Agora, só para ficar completa, né? Antes de ver a pergunta em si. Quando a ave, então, pode estar doente ou não doente. Olha como é que eu estou organizando essas informações. Né? Tá vendo que tem 3 frações que ele dá no enunciado e depois vai dar uma mistureba só na cabeça. Então, essa organização é muito importante. Então, está doente e pode ser devorada ou também pode não ser devorada. Né? Ela pode estar doente e não ser. Vou colocar deve barra, né? Lembra que isso aqui é o complementar, né? Devorada, não devorada. Aqui também, ó. Mesmo quando ela não está doente, ela pode ser devorada ou pode não ser devorada também. Vamos completar os outros raminhos das probabilidades. Ele deu 3 para mim. E com essas 3 eu consigo as outras. Como assim? Ó, se uma ave tem 1 sobre 25 de probabilidade de ser devorada, qual que é a probabilidade de não ser devorada? Aliás, isso aqui não é devorada, de ser doente, né? 1/25 de ser doente. Quanto de não ser doente? Bom, se você pensar que a ave ou está doente ou não está, só tem essas duas opções, a soma das probabilidades tem que dar 1. A probabilidade de estar doente mais a de não estar doente é 1. Então aqui é o complementar, né? O complementar de 1 sobre 25, para a probabilidade de 100%, é 24 sobre 25. Beleza? Basicamente eu mantive o que estava embaixo, né? Era 25, eu mantive. E aí eu só vi para completar o 25. 25 sobre 25 é 1, né? Então se aqui era 1 sobre 25, aqui tem que ser 24 sobre 25 para na hora que eu somar dar o 100%. Vamos fazer a mesma técnica aqui, ó. 1 sobre 4 de ser devorado. Quanto de não ser devorado? Porque ou é devorado ou não é. Então a soma das probabilidades tem que dar 1. Se é 1/4 de ser, concordo que é 3/4 de não ser? E aqui? 1 sobre 40 de ser devorado, então 39 sobre 40 de não ser.
dado se ela não estiver doente, né? Se ela estiver doente, 1/4 de ser devorada e 3/4 de não ser. Então, olha só, montando essa arvrinha aqui, ó, fica tudo muito mais fácil para a gente. E aí vamos que ele está pedindo, ó, a probabilidade de uma ave dessa população, escolhida aleatoriamente, ser devorada por predadores. Qual que é a probabilidade dela ser devorada? Bom, vamos pensar. Para uma ave ser devorada, ela tem duas maneiras, né? Olhando a minha arvrinha ali. Ou ela está doente e é devorada, que seria esse primeiro raminho mais de cima, né? Está doente e é devorada. Ou, segunda possibilidade dela ser devorada é ela não estar doente e mesmo assim ser devorada. Certo? Então, devorada ela pode estar doente ou não estar doente antes. Por isso que eu tive que dividir em duas possibilidades aqui. Doente e devorada ou não doente e devorada mesmo assim. Probabilidade de ser doente. Agora é só olha a árvore aí. Por isso que foi bom organizar. A probabilidade de estar doente, pelo enunciado, era 1 sobre 25. 1 sobre 25. E é vezes, né? Ser devorada, considerando que ele estava doente, é 1/4. Ou mais não estar doente, que é 24 sobre 25, e ser devorado, 1 sobre 40. E agora é só fazer essa continha. Aqui eu multiplicando em cima dá 1, aqui multiplicando embaixo dá 100. 1 sobre 100. E aqui 24 vezes 1 é 24. 25 vezes 40 é 1000. Para eu somar duas frações com um denominador diferente, eu tenho que fazer MMC. Mas um jeito mais fácil aqui, eu nem preciso fazer MMC, quer ver? Ó, eu vou multiplicar por 10 embaixo e em cima. Essa primeira fração é ficar 10 sobre 1000. E aí agora os denominadores estão iguais. Você pega uma fração e multiplica pelo mesmo número em cima e embaixo, ela se mantém igual. Só que ela ficou escrita num formato mais fácil de eu fazer a conta. E aí vai ficar, eu mantenho de baixo 1000. E aqui 10 mais 24, 34. 34 sobre 1000 é a mesma coisa, ó, se eu dividir por 10 em cima e embaixo, agora eu vou dividir por 10. Vai dar 3,4 em cima e 100 embaixo. Por que eu fiz isso? Porque sobre 100 é porcento. Então, no caso, seria 3,4%, alternativa D, que era o formato que ele queria a minha resposta. Ele queria em porcentagem, não em fração. Beleza, gente? Eu falei um pouco rápido, até porque a aula está ficando longa. É porque os exercícios são mais bem elaborados. Certo? E exercício mais bem elaborado, normalmente, tem uma explicação muito mais longa para a gente resolver. É claro que se você entender o conceito, quando você for resolver, você vai resolver muito mais rápido. A ideia é essa, né? Porque lembra que no Enem ou no vestibular aí de alternativa, normalmente é a média de 3 minutos por questão. Certo? Por isso que é importante você fazer exercícios para ir treinando essas técnicas em geral, e na hora que chegar um exercício do tipo, você já bate o olho e fala, oh, já sei como é que faz isso aí. Tentem olhar a prova do Enem do ano passado, ou retrasado, ou os dois. Tem questão que é praticamente a mesma coisa. Muda o contexto, mas essa coisa de fazer a árvore, pode estar doente ou não está, pode ser devorado ou não está, ou não ser. Certo? Beleza, gente. Com isso a gente encerra mais uma videoaula e encerramos o assunto de probabilidade da intersecção especificamente. Beleza? Então até mais. Tchau para vocês.